Turma do livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, Augusto Cury. No item 8, educar a autoestima, elogiar antes de criticar. Objetivos dessa técnica: educar a emoção e a autoestima, vacinar contra a discriminação, promover a solidariedade, resolver conflitos em sala de aula, filtrar estímulos estressantes, trabalhar perdas e frustrações. O elogio alivia as feridas da alma, educa a emoção e a autoestima. Elogiar é encorajar e realçar as características positivas. Há pais e professores que nunca elogiaram seus filhos e alunos. O meu livro, Você é Insubstituível, se tornou um grande fenômeno editorial em muitos países, não pela grandeza do escritor, mas porque nele elogio a vida. Conto que todos nós cometemos loucuras de amor para estarmos vivos. Fomos os maiores alpinistas e os maiores nadadores do mundo para ganhar a maior disputa da história. Uma disputa com mais de 40 milhões de concorrentes. Que disputa era essa? A disputa do espermatozoide para fecundar o óvulo. Foi uma grande aventura. Muitos jovens dizem que não pediram para nascer. Outros desanimam ante qualquer problema. Outros ainda acham que nada dá certo na sua vida. Mas todos nascemos vencedores. Todas as dificuldades atuais são refrescos se comparadas aos grandes riscos que enfrentamos para estarmos vivos no palco da existência. Os professores precisam comunicar essa história aos alunos. Ela tem contribuído muito para gerar uma sólida autoestima. Como ajudar um aluno, um filho que falhou, agrediu, teve reações inadmissíveis? Um dos maiores segredos é usar a técnica do elogiar, criticar. Primeiro, elogie algumas características dele. O elogio estimula o prazer, e o prazer abre a janela da memória. Momentos depois, você pode criticá-lo e levá-lo a refletir sobre sua falha. Criticar sem antes elogiar obstrui a inteligência. Leva o jovem a reagir por instinto como um animal ameaçado. O ser humano mais agressivo se derrete diante de um elogio e assim fica desarmado para ser ajudado. Muitos assassinatos poderiam ser evitados se o primeiro minuto de tensão a pessoa ameaçada elogiasse o seu agressor. Certa vez, um homem de origem alemã, cujos avós sofreram trauma de guerra, foi ao meu consultório. Ele era muito agressivo, dizia que matava qualquer um que atravessasse o seu caminho, inclusive seus filhos. Numa consulta, falei algo de que ele não gostou. Ele tirou uma arma que estava escondida e me ameaçou. Sabe o que fiz? Não me intimidei. Fitei seus olhos e o elogiei. Disse-lhe como pode um homem inteligente precisar de uma arma para expor suas ideias? E continuei. O senhor sabe que tem uma grande capacidade intelectual e que pode, através dela, conquistar qualquer pessoa? O elogio o surpreendeu. Sua raiva se derreteu como gelo ao sol do meio-dia. Começou a chorar. A partir desse momento, teve uma excelente evolução em seu tratamento. Tornou-se um ser humano amável. Se eu não tivesse tido essa conduta, talvez não estivesse aqui escrevendo. Eu falo que o Augusto Cury, às vezes, ele sonha, né? Ele relata as suas experiências de uma forma um tanto utópica, né? Parece sonho. Já pensou? Você está numa situação de risco. Vamos pensar se isso aqui fosse uma situação de risco entre um policial e um marginal. O marginal tá lá, doido para poder atirar no polícia, matar o policial. Aí o policial vira para ele e fala: ai, você é um cara tão bonito, você é um cara tão inteligente. Você vai querer me matar por quê? Será que vai funcionar? Né? Então, assim, tem algumas situações que o Augusto Cury coloca, como eu falei, é pontual. Deu certo naquele momento, mas isso não significa que é uma regra que a gente pode seguir. Uma pessoa que está avançando em você, uma pessoa que está com uma arma apontada para você, não dá para você dar para ela flores na hora. Desculpa, né? É muito difícil isso acontecer. Você vai tentar desarmar a pessoa através de um diálogo antes da agressão. Mas uma agressão, uma violência cometida, a tendência do ser humano, porque nós temos o nosso instinto ainda, a gente não é totalmente humanizado, não, nós temos o nosso instinto. Se a pessoa partir para cima, a gente também parte. Ou sai correndo, pelo menos para se defender. Né? Não tem essa de ficar elogiando uma pessoa diante de uma arma. Pelo menos eu vejo uma situação assim quase que impossível de ocorrer. Mas, pontualmente, deu certo, né? Que bom que ele tá aí para contar a história. Mas vamos ver isso numa sala de aula, por exemplo. O aluno tá lá, levantou a carteira, jogando nos colegas, no professor.
O aluno está revoltado, usou droga. Ele está, né, alterado ao seu máximo. Como é que o professor vai segurar uma bucha dessa? E tem que segurar. Primeira coisa que o professor age, né, geralmente vai chamar lá uma equipe, né, seja o diretor, seja funcionários da escola, para tentar conter o aluno. Tá, conteu. Conseguiu colocar o cara sentado lá, ele tá lá em fúria. Aí você vai tentar dialogar. Ah, não dá para dialogar, então você fica quieto aí até a hora que der para conversar. E se não der, a gente vai ter que fazer o quê? Chamar pai, mãe, né? Encaminhar para psicólogo, psiquiatra, porque é uma situação de risco, né? Na prática, na sala de aula, na escola, ela é assim. Depois que a poeira baixa, realmente, depois que você sabe que ele tem aquele instinto agressivo e tal, aí você pode chamar o aluno e tentar trazer ele para você. Mas bem depois, no momento da agressão, é quase impossível isso acontecer. O cara não quer ouvir, né? Então, você tem que esperar a poeira baixar, e baixar mesmo. Talvez dias, meses, quando você achar oportuno, você traz ele para você. Aí você fala, nossa, sua letra hoje tá bonita. Que legal, hoje você fez toda a lição. Ó, parabéns, você tirou aqui nota 10. Ó, você tirou 5. Você teve um esforço danado, você conseguiu atingir a nota média. Então, através de elogios, através de trazendo ele de pouquinho em pouquinho, pode ser que você consiga reverter essa situação. Eu falo que pode ser porque teve casos que eu fiz isso e deu certo. Teve casos que eu fiz isso até o final do ano e não deu certo. Eu não trouxe o aluno para perto de mim. O aluno sempre ficava arisco, sempre ficava na dele. E sempre na defensiva. Toda e qualquer coisa que eu falava ou fizesse, o aluno estava pronto para dar uma resposta. Então, eu não dava muita brecha para ele, eu deixava ele meio que isolado, porque eu sabia que se ele respondesse ia ser pior. Eu também era estourada, então eu evitava o conflito. Entre eles, eu nunca, assim, que eu lembre hoje aqui agora para falar para vocês, eu não me lembro de nenhum caso de aluno entre eles que viviam, né, tendo treta, assim, a ponto de ter violência, não. Implicância, né? Implicância sempre tem. Ah, fulano tá pegando minha borracha. Ah, o fulano levantou e bateu nas minhas costas. Essas implicâncias de criança sempre tem. Mas de violência mesmo, não me lembro de nenhum. Agora não me recordo de nenhum. E era muito raro porque minha sala era disciplinada, né? Então, por isso que eu não lembro. Falo que era raro, não. Não lembro, de verdade. Não é que ele não conta vantagem. Mas a gente tem que ver o que acontece na vida do aluno, eu volto a repetir, né? Toda vez que você quiser intervir na vida de alguém, você primeiro tem que conhecer a vida dessa pessoa. Então, conhecer a vida do aluno, o histórico dele na família, tudo a respeito de religião, a respeito do gosto dele, quais são as atividades que atraem mais, como que ele aprende através das inteligências múltiplas, a gente estuda isso. Então, se ele aprende mais ouvindo, vendo, falando, tocando, como que é esse aluno para aprender? Qual é a caixinha que eu tenho que abrir para poder chamar mais atenção para ele? Né? E quando você começa a entender o seu aluno, você começa a desenvolver a autoestima dele. Por exemplo, se o aluno gosta de desenhar, toda vez que tiver um painel para fazer na sala de aula, toda vez que tiver que fazer uma reprodução, fazer um cartãozinho, qualquer coisa que você precisa de um desenho, você vai pedir para quem? Para o Joãozinho que sabe desenhar, porque é a habilidade dele. E isso vai fazer ele falar, poxa, eu ajudo a minha professora a fazer tal coisa. Vai fortalecendo a autoestima dele, né? Eu tenho o meu afilhado, ele é que nem meu filho. Os dois são muito bons para desenhar, mas muito bom mesmo. Olha a foto, né? Meu afilhado esses dias fez o que meu filho também já tinha feito quando era mais novo. Um desenho olhando uma foto. Então fica assim quase que perfeito, quase uma xerox, sabe? É um dom da pessoa aquilo ali. Então não é da boca para fora, você não vai elogiar da boca para fora. Aquilo ali você vai elogiar porque realmente é bonito, é uma arte, é um dom da pessoa. E aí, de repente, a pessoa pode ser falha em outros setores, mas aquilo que ela é bom, quando você elogia, ela vai fortalecer, inclusive, as outras áreas que ela não é tão boa. A pessoa pode se achar um lixo. Se você fizer um elogio de algo que realmente é verdade, e ela sente que aquilo é um elogio de verdade, fortalece ela, que aquele ladinho lixo que ela se sentia fica para trás. Ela deixa para lá.
né? Então, nós temos a tendência, graças a Deus, né? O nosso cérebro, ele funciona muito rápido. Então, ele substitui as coisas muito rápido. Eu tô aqui terminando de fazer essa leitura, eu tô pensando o que eu tenho que fazer logo em seguida. Então, assim que eu termino de fazer com vocês a leitura aqui, eu já vou para a próxima atividade. Eu não fico sentada aqui falando, e agora? O que eu vou fazer? O cérebro não é assim. Ele é dinâmico. Então, a gente já termina uma coisa, é quase que automático. Você já vai fazer outra e a gente vai substituindo, inclusive, sentimentos, a gente vai substituindo dores por amores, né? Por isso que tem gente que, quando termina um relacionamento já quer começar o outro, que é para poder ir limpando, né? O coração, as lembranças. Tem pessoas que preferem viajar para poder esparecer, para não pensar em bobagens. Cada um busca um jeito de se autoafirmar. Essa autoafirmação, esse bem-estar que a gente busca, chama autoestima. Então, a autoestima, ao contrário do que as pessoas pensam, não é vaidade. Não é você chegar na frente do espelho e falar, tem uma ruga aqui, preciso cuidar dela. Eu não tinha visto essa outra linha aqui, eu preciso cortar ela. Meu cabelo tá ficando muito cabelo branco, eu preciso pintar. Não, isso não é autoestima, isso é uma vaidade, né? A autoestima, independente de como é o seu físico, você sabe quem você é. Você se olha no espelho e fala, eu gosto daquilo que eu tô vendo, né? Agora, quando você olha pro espelho e fala, que lixo de pessoa. Nossa, você não faz nada que é certo. Nossa, tudo que você faz só dá errado na tua vida. Você é um fracassado. Você não serve para isso, você não serve para aquilo. Então, você começa a se autodestruir quando você não tem autoestima. Quando você tem autoestima, as pessoas podem falar o que for de você. As pessoas podem fazer o que for com você, que você não se importa. Quando eu era nova, eu já contei isso daqui, eu vou só repetir, né? Eu passei aquele bullying que toda criança passa, eu também passei. Eu era gorda pra caramba, né? Eu usava calça 44 com 10 anos de idade. Então, toda vez que eu ia sentar no pátio, era uma tristeza. Aqueles bancos compridos de madeira, conforme eu sentava no banco, a molecada que estava no banco saía correndo. Vamos sair de perto porque o barril vai explodir, a baleia vai virar o banco. Então, pensa, eu sentava ali, quietinha, constrangida, com meu prato, minha sopa, né? E a molecada fazendo tudo isso. Só que no começo, lógico, né? Eu não queria ir para a escola, eu chorava, eu não queria passar por aquilo. Era constrangedor, era triste. Não ter amigos, não ter ninguém que gostasse de mim, Mas eu tinha um avô que era uma beleza. Meu avô falava, Patrícia, eu te amo. Vem cá, minha gordinha, vem cá, minha fofinha. O vô te ama, o vô te adora. Então, tanto amor que eu recebia do meu avô, que não me interessava mais o amor de ninguém. Não me interessava a aprovação de ninguém, porque eu tinha alguém que confiava em mim. Então, quando diz aqui que nós temos que elogiar, que a gente tem que ajudar a criança, o aluno, o filho, é nesse sentido do elogio verdadeiro. Porque o elogio falso, o cara tem espelho, né? Ele vai olhar para o espelho e vai falar, não é nada disso que o meu avô, que minha mãe, que meu professor está falando. Então, muitas das vezes, o pai e a mãe, principalmente pai e mãe, né? O professor fala, mas o pai e a mãe às vezes pesa mais. O professor pode falar, você tirou 0 em matemática, você está um fracasso, você tem que estudar, né? Você está indo muito mal porque você é preguiçoso. O professor pode falar o que for, mas entra por aqui, sai por aqui. Muitas das vezes no aluno é assim. Mas se a mãe e o pai chegar no filho e falar, poxa, isso aqui que você está fazendo tá errado. Isso aqui que você faz, mas você não tem jeito. Caramba, já te ensinei isso. Isso daqui você não... Olha isso aqui como é que tá. Não, eu não criei um filho para isso. Então, dependendo das críticas do pai e a mãe, é diário. É a todo momento. E aquilo vai martelando no filho. Olha a rainha aqui, Eu tô falando daquilo que eu fiz com meu filho. Você não colocou o sapato onde eu deixei. Você não limpou direito lá o cocô do Mike. Olha, você não recolheu o lixo hoje, é sua obrigação. Poxa, mas custa você fazer tal coisa? Você tá passando por aqui, você tá vendo que tá o negócio aqui, custa você pegar e jogar no lixo? Custa você pegar e lavar essa louça? Então, o fato de você cobrar diariamente e a todo minuto, seja o que for, de coisinha em coisinha, de pouquinho em pouquinho, o filho chega uma hora e fala assim, minha mãe, ela não me dá valor. Minha mãe é um bicho, minha mãe, ela não vê nada de bom em mim.
E aí isso vai internalizando na criatura que de fato ele vai se sentindo um lixo, de fato ele vai se sentindo uma pessoa, né, que é menor do que os outros. Eu fiz isso com meu filho sem perceber. De tanto pegar no pé, de não querer que virasse um nóia, que não virasse uma pessoa errada. Então, de tanto pegar no pé, ó, cuidado, não anda com fulano. Olha, aquela ali é piriguete. Olha, vê direito, hein? Chega cedo. Aonde você tá? Com quem você tá? Então, de tanto direcionar, de tanto ficar em cima, eu acabei virando um bicho para ele. Né? E ao invés de construir a autoestima dele, de tanto achar os defeitos, porque mãe acha defeito o tempo todo. A gente é rainha de achar defeito em filho. E não é que a gente quer um ser perfeito, mas a gente quer que faça direito, a gente quer que ande no caminho certo. Tanto é que eu peguei no pé que ele anda no caminho certo. Ele se vira sozinho. Mas ele não entende que toda a forma que eu fiz, por mais errada que fosse, era para o bem dele. Então, a construção dessa autoestima, o caminho é o elogio. Né? Mesmo quando você vai brigar, quando ele fazia qualquer coisa de errado, eu falava para ele assim: o que você está fazendo eu não gosto. O que você está fazendo está errado. Mas você eu gosto. Eu amo você. Não gosto do que você fez. Eu sempre colocava essa linha. E ainda assim não deu muito certo. Porque ele entendeu errado. Né? Mas dependendo da pessoa, ela vai entender. Ela vai entender que você está falando para ela assim: olha, a atitude, a ação está errada. Mas você não. Você é independente da ação. Você é uma pessoa que eu amo. Então, esse cuidado nós temos que ter na sala de aula, com a educação dos nossos filhos, né? Sempre procurar. Quer corrigir? Deve. Pai, mãe, professor foi feito para isso, para corrigir. Nós temos que mostrar quando eles estão certos e quando estão errados. Porém, tem que ter esse cuidado de não ferir a autoestima. Porque uma vez ferida, eles não conseguem nos perdoar. Tá aí a Patrícia que não consegue o perdão do próprio filho. Então, nessas horas, assim, eu me sinto muito... Eu gosto de falar aquilo que eu tenho propriedade, aquilo que eu fiz e que deu certo. Quando eu fiz e deu errado, eu me sinto constrangida. Mas é a minha história. Né? Eu peguei muito no pé do meu filho. Só que eu sempre peguei e falei: o que eu não gosto é do que você está fazendo. Ontem eu lembrei de uma situação que quando ele tinha uns 9 anos de idade, Rafael, já fez a lição de casa? Já, mãe. Aí eu vim aqui no quarto, cadê a lição? Não, só tá faltando não sei o quê, só tá faltando não sei o que lá. Mas, Rafael, para de brincar agora, vai fazer a sua lição. Quando você terminar a sua lição, você brinca. Tá, mãe, daqui a pouco eu tô indo, daqui a pouco, enrolando. Eu fiquei brava, estourada, porque sempre naquela correria de casa, trabalho, obrigações, deveres, dívidas, né, problemas. Ô, Rafael, custa você fazer a parte que eu tô mandando você fazer, é estudar. Você só tem que estudar. Terminou seus estudos, aí você pode brincar. Isso que você tá fazendo tá errado. Aí tinha um caderno que ele ficava fazendo desenho. Eu catei o caderno, na minha ignorância, eu rasguei o caderno. Nossa, esse menino ficou inconsolável. Ele chorava e gritava comigo: eu te odeio. Né? Por quê? Porque eu rasguei o bem maior que ele tinha ali, que era o caderno dele de desenho. Então, eu fiz errado. Fiz muito errado. Essa situação, eu olho para trás, eu me envergonho. Porque eu estava estourada e eu acabei descontando numa situação que podia ter sido diferente. Eu podia ter tomado o caderno. Você só vai fazer desenho depois que você terminar a sua lição. Mas no estrondo, eu acabei indo longe demais. Algumas vezes eu fiz isso, de ir longe demais. Então, eu não me orgulho disso. Não é uma coisa fácil de falar, de assumir, né? Um erro, a gente sempre fica com receio de tomar metralhada quando a gente fala: olha, eu fiz tal coisa. Mas, como eu dou exemplo de coisa que eu fiz que deu certo, eu também tenho que reconhecer aquilo que eu fiz de errado. Então, quando se trata de autoestima, isso que eu fiz é praticamente detonar a autoestima da pessoa. É o que ele mais gostava de fazer, é o que ele mais se divertia, né? Era a diversão dele, era o desenho, e eu fiz isso. Só que não impediu que ele depois tivesse pastas e pastas de desenho, de obras dele. Teve um período que eu fiquei sabendo, né, que para mim saber as coisas sobre o meu filho, eu tinha que saber a parte, né, por tabela, porque era muito difícil ele conversar comigo. E aí teve um período que ele estava fazendo uns desenhos meio feio aí, de caveira e tal, e eu fiquei com medo. Falei: acho que eu vou ter que mandar para psicólogo, né, para ver o que está acontecendo, os desenhos muito para baixo. Aí ele disse que ele estava vendendo em casa de tatuagem aqueles desenhos, né? Então, aí passou batido.
Se era essa a razão, tudo bem, porque tem gente que gosta desses desenhos bem para baixo mesmo, para colocar na pele, né? E a questão da autoestima dele sempre foi muito insegura, ele sempre foi uma pessoa muito insegura. E isso aí tá na educação errada que eu dei. Tem partes que eu errei. E aqui o texto vem deixar bem claro, né? O elogio, ele tem que fazer parte do processo de intervenção. Agora, como ele colocou aqui, o cara apontando uma arma e eu elogiar o cara na hora que apontar a arma, aí é exagero também na parte dele, né? Pode ser que dê certo. É um caso pontual. Mas como eu falei, se a moda pega, já pensou? Polícia, na hora que vai fazer uma intervenção lá com o marginal, larga sua arma, você é bonito, você é um cara legal, você é um cara que tem família e tal. No psicológico, né, quando tem aqueles sequestro, quando tem aquelas coisas assim mais bravas, a polícia entra nessa parte do psicológico com o cara, né? Eu já vi algumas intervenções sobre isso. Que o policial fica de longe fazendo, né, o acordo para largar a vítima, e o policial fala, poxa, mas o que que você quer, meu? Você é um cara saudável, você é um cara boa pinta, você pode arrumar um emprego, você pode ter uma boa família, aí você fica fazendo um negócio desse aí, você vai se complicar, você vai acabar sendo preso. Então, trabalhar o psicológico na hora do vamos ver ali, eu já vi esses acordos assim, né? Essas intervenções policiais, mas são pontuais. Algumas dão certo, outras a intervenção tem que ir na parte mesmo, como eu falei, né? Na parte mais ignorante, porque tem coisas que a gente não sabe o que passa na mente da pessoa. Você vai deixar a pessoa apontar uma arma para você e aí vou arriscar, vou conversar com ela. Quem sabe eu consigo convencer antes dela me matar? Então, são casos pontuais. Cada um, né, tem o seu preparo para isso. Eu não teria esse preparo se um aluno, eu estivesse na sala de aula, o aluno coloca uma arma na minha cabeça. Eu não sei como que eu reagiria, né? A gente não se conhece. Pode ser que eu tentasse conversar, mas pode ser que eu ia correr, pode ser que eu ia avançar no cara, não sei. Né? É difícil a gente julgar, tem que acontecer para a gente saber. Mas, de tudo, a gente entende que o diálogo é o melhor caminho. E principalmente quando se trata de uma pessoa mais madura para outra que é menos madura, você agir no psicológico dela, tentar chegar nela através daquilo que ela gosta, chegar nela através do eu dela, fortalecendo essa autoestima dela. Que muitas pessoas começam, né, os alunos e os filhos, eles começam a dar problemas pela falta desse fortalecimento da autoestima. Quando tem autoestima, que nem eu falei, passa pelo bullying, passa pela provocação e não fere, né? Se ele está arcando com as responsabilidades dele, se está estudando, se está fazendo as tarefas de casa, se ele não dá novidade, nada abala. Mas quando começa a dar novidade é porque tem algum desequilíbrio e geralmente ligado à autoestima. Aí cabe ao pai e à mãe ver se uma intervenção de conversa, né, resolve ou se precisa ir para um especialista, trabalhar isso aí mais a fundo, né? Descobrir o que é que está acontecendo. Eu passei meu filho 2 vezes em psicólogo, 2 psicólogos diferentes. Todos os 2 falavam a mesma coisa. Ele acha que você é muito dura com ele. E o resultado tá aí. Né? Hoje nem fala comigo, nem cumprimenta. Não quer nem saber. Então, eu não sou modelo para ser seguido mesmo. Errei muito. E às vezes eu fico buscando esses erros, essas falhas. Nas conversas que eu tenho com vocês aqui, através dos estudos, eu vou encontrando algumas pedrinhas que eu fui jogando no meio do caminho, né? E que agora eu tenho que voltar pisando nelas. Então, a gente tem que pensar muito na hora que está educando um filho, um aluno, porque são pedrinhas que a gente vai deixando. De fato, são pedrinhas que a gente vai deixando no caminho. E esse caminho, uma hora a gente vai ter que retornar. E a gente vai pisar nessas pedras. Então, que sirva aí, pelo menos as minhas falhas, né, como um exemplo a não ser seguido por ninguém. E os sonhos do Augusto Cury aí, que a gente chegue no meio termo, né, que a gente utilize esses ensinamentos, essas reflexões dele dentro do possível. Tem coisas que não cabe na nossa realidade, em sala de aula principalmente. Mas tem outras que dá para adequar sim, tá bom? Fiquem com Deus aí, gente.